Olá, pessoal, tudo bem? Vocês Olá, conseguem? tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Boa tarde para todo mundo. Então, a gente vai dar aqui início à nossa sessão, que vai das 3 até as 4h30, tá certo? Meu nome é Bruno Félix, prazer em conhecer vocês. Deixa eu só conferir se está correto aqui, tá? A informação que eu tenho é que a gente tem agora 4 trabalhos para serem apresentados nessa sessão. Tá? O engajamento no trabalho e identificação com propósito organizacional. Um estudo no Senado Federal. Os apresentadores, as apresentadoras, já estão por aí? Acho que ainda não, né? Vamos fazer diferente. Vamos perguntar para o Não, Antônio. sim. Você é a autora, a Flávia? Isso, eu mesma. Você está com qual artigo? Engajamento no trabalho e propósito organizacional. Estudo no Senado, primeiro. Ah, legal. Então, esse primeiro. Eu não sei se o microfone estava fechado, eu não consegui te ouvir. Que É, eu ótimo. estava fechado. A gente vai começar com você então, Flávia. Muito bom. Seja bem-vinda. Boa tarde para você. Você está em qual estado? Boa tarde, eu estou em Brasília, Distrito Federal. Brasil. Maravilha. Qual instituição? A minha instituição é Senado, mas o trabalho foi realizado uma parceria do Senado com a Universidade de Brasília. Excelente. Muito bom. Seja bem-vinda, tá? Então, a gente vai Obrigada. começar aqui pela Flávia. Na sequência, a gente tem clima organizacional quanto à gestão do desempenho, job crafting e segurança psicológica. Um estudo junto a uma empresa pública brasileira. Tá? Os autores já estão por aí? Talvez a gente possa fazer o inverso, né? Perguntando para as pessoas quais são os trabalhos delas. Antônio, você está como autor nessa sessão, Antônio? Vocês conseguiram ouvir o Antônio? Me ouvindo agora? Ah, agora foi. Sim. Agora está Estou perfeito, como Antônio. líder da Obrigado. sessão, Bruno. Eu e a colega Paloma. Ah, tá certo. Então, você que conduz essa sessão, né? Eu e Paloma, nós estamos nessa sessão. E você que vai, na verdade, você que é o sênior, que pode conduzir também. Fique à vontade, Legal. claro. Maravilha. Seja bem-vindo também, Alexandre. Antônio, muito obrigado pela participação. Quem está com o trabalho clima organizacional quanto à gestão do desempenho, job crafting e segurança psicológica? Já estão por aí? Já te Eu tô passo a por palavra, aqui. tá, Antônio? Para você poder conduzir, tá? Ok. Ok. Eu sou uma das autoras do artigo Do será clima apresentado. organizacional, né? E o professor Francisco ainda não estou vendo ele aqui na sala, mas logo ele entra. Tá ótimo, tá ótimo. Seja bem-vinda também, Marcela. Você fala Obrigada. de qual instituição? Da UNB. Da UNB. Maravilha. O UNB em peso aí, viu? No tema, hein? UNB, Senado, juntou aí, né? O Planalto está falando alto. No Pain, No Gain. Visitando os itinerários e redesenhando oportunidades para a dignidade no trabalho. Os autores e autoras já estão por aí? Sim, já estamos aqui. Vanessa. Qual instituição, Vanessa? É o FSM. O FSM. Muito bom. Tive aí recentemente. Adorei conhecer a cidade. E por último, a gente tem não diga uma palavra. Quais os motivos para o silêncio do indivíduo no trabalho? Itinerários, desafios e oportunidades. Os autores e autoras já estão por aí? Estamos sim. Legal. Michel, você fala de qual instituição? Da UFSM também. O FSM também. Então temos Santa Maria e Brasília, né, no comando da nossa tarde. Então, pessoal, feita essa introdução, eu vou passar aqui a palavra para a condução da Paloma e do Antônio Mascarenhas. Não sei como é que vocês preferem organizar, tá? Se você, não sei quem vai tomar a frente do diálogo, Paloma, Antônio, fiquem à vontade para conduzir, tá bom? Acho que está fechado, Paloma, o seu som.
Não, eu não estou. Vocês estão conseguindo ouvir a Paloma? Também não, né? Quem está falando é Antônio, Bruno. Inicialmente, não é a Paloma, não. Ah, perdão. Então, maravilha. Então a palavra está com você, Pronto. Antônio. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao SEMEAD. Eu e a Paloma estaremos auxiliando ao Bruno, né? Somos assistente dele, ele que, na verdade, é o sênior dessa apresentação de trabalho, mas a Paloma irá se apresentar assim para que vocês conheçam e também vai conduzir esse trabalho dessa tarde. É que ela está falando que o microfone dela não está funcionando, o Antônio. Pronto, então tudo bem. Pessoal, eu coloquei aqui no chat, por gentileza, para que as pessoas que vão se apresentar em uma certa ordem já coloquem o apresentador ou o autor que vai conduzir a sua apresentação, onde vocês vão ter um tempo de 10 minutos para fazer a apresentação dos seus trabalhos. Após esse período, nós iremos ou discutir no final, se assim o Bruno quiser, ou cada sessão será uma discussão. O que é que você acha, Bruno? Ô, Antônio, fica à vontade, tá? Fica à vontade para tocar da maneira que você achar que foi melhor, tá? Pronto. Então, a pessoa que irá apresentar, por gentileza, já pode colocar o seu material, né, para apresentação e vocês vão ter 10 minutos. Qualquer sinalização, a gente vai colocar no chat, faltando 2 minutos para completar os 10 minutos. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição de vocês. Então, quem será o primeiro a apresentar, por Oi, favor, já vocês estão me pode ficar. ouvindo? Essa é a Paloma, Sim. Oi, nossa agora vocês colega. me ouvem? Agora sim, né? Então, gente, boa tarde. É, eu vou começar compartilhando o vídeo na ordem que o professor Bruno falou. E aí eu estou com fone de ouvido agora, então eu vou precisar compartilhar e provavelmente eu vou ficar sem o fone, porque eu acho que não funciona as duas coisas ao mesmo tempo. Então vocês vão me guiando aí para ver se vocês estão me ouvindo e tudo mais. Peço desculpas, mas realmente estava tudo ok antes, mas tem dessas coisas, né, o online. Então eu vou compartilhar aqui o vídeo e aí caso vocês não estejam ouvindo, vocês dão um sinal, por favor. Eu posso começar? Será que não é melhor eu compartilhar a tela? Oi, vocês estavam ouvindo quando eu compartilhei ou não estava dando para ouvir? Eu ouvi, só que eu não entendi se você vai colocar o vídeo para ser reproduzido ou se a gente vai apresentar. A ideia é que eu coloque o vídeo, eu só não sei se está funcionando. Vocês estão conseguindo ver a projeção Vê de tela? sim, mas ouvir não. Pronto, eu vou tentar novamente. Não dá para ouvir, né? Então, eu vou tirar o fone e aí eu acredito que dê certo, só um minuto. Ô, Paloma, o Bruno, Oi, desbloqueei o microfone aqui, pode falar. tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Eu acho que a Paloma, eu acho que ela estava querendo projetar o vídeo, né, que foi gravado, mas será que não seria interessante em até 10 minutos, por exemplo, a Flávia fazer uma rápida apresentação em até 10 minutos, já que a gente está com essas questões técnicas também, e as Pode meninas ser. já prepararam, né? A Flávia preparou, a Marcela também. É só uma sugestão, tá, Bruno? Eu sou o professor Francisco aqui da UNB, Brasília, viu? Prazer, Bruno. Tudo bem para vocês, pessoal? A gente pode fazer assim? Podemos. Maravilha. Vamos em frente, então. Vou tentar compartilhar então a tela e começar a apresentação. Obrigado, Bruno. Tá, joia. Boa sorte, Flávia. Obrigada.
Bom, tudo certo aí? Bom, meu nome é Flávia, boa tarde a todos. Eu sou servidora efetiva do Senado Federal e esse trabalho ele foi desenvolvido numa parceria entre o Senado e a UNB, como o trabalho final de conclusão do curso de MBA em Gestão de Pessoas no Serviço Público Federal. E o tema dele é o engajamento no trabalho e a identificação com o propósito organizacional, um estudo no Senado Federal. Ele foi feito com a orientação da professora Tatiane e do professor Francisco, que está aqui. Qual é o contexto? O serviço público brasileiro ele é visto como burocrático, lento, ineficiente, com traços de patrimonialismo. E os servidores públicos, eles também são vistos como desengajados e desmotivados, uma vez que a qualidade do serviço público não é considerada boa pela população. O engajamento, ele é pouquíssimo estudado no setor público no mundo todo, e no Brasil em especial. Mas o engajamento ele é fundamental para as práticas de gestão de pessoas e qualidade de vida no trabalho, porque se se quer prestar um melhor serviço à população, é necessário recrutar e manter pessoas engajadas e motivadas. Então, é importante descrever o nível de engajamento dos servidores e investigar os possíveis antecedentes, traçando alguns modelos explicativos. Por que investigar esse fenômeno no Senado Federal? Bom, o Senado Federal ele é um órgão único na estrutura administrativa brasileira. Ele tem atribuições constitucionais definidas, ele tem uma média remuneratória de servidor acima dos outros órgãos, ele é sujeito a muitas ingerências políticas e ele tem um menor número de servidores efetivos em relação a indicados politicamente, mesmo sendo os servidores efetivos que permanecem no órgão por maior prazo. Bom, qual é o objetivo principal desse trabalho? Quais são eles? Descrever os níveis de engajamento dos servidores efetivos no Senado, verificar o ajuste do instrumento de mensuração do engajamento no trabalho no Senado. Esse instrumento ele já foi validado no Brasil, e testar um modelo estrutural da relação entre a identificação com o propósito organizacional e o engajamento no trabalho. Bom, Schauffele define engajamento no trabalho como um estado mental positivo e gratificante caracterizado por vigor, dedicação e concentração, relacionado à atividade laboral de caráter motivacional e que se reflete no desejo de realmente contribuir para o sucesso organizacional. Por isso é tão importante ter servidores engajados. E o engajamento ele pode ser explicado por um modelo de demandas e recursos, também proposto por Schauffele, e é dito que os recursos relacionados ao trabalho, eles impactam mais o engajamento, e que o engajamento produz um melhor desempenho no trabalho. Que recursos seriam esses relacionados ao trabalho que impactam o engajamento? Principalmente autonomia, suporte dos colegas e conteúdo do trabalho. A escala de engajamento de Utrecht, ela é um instrumento de medição mais utilizado para se medir o engajamento. E ela tem evidências de validade em mais de 10 países, sendo que no Brasil ela foi validada em 2015 por Vasquez. E no setor privado, algumas pesquisas mais recentes, de 2020, mostram que a identificação com o propósito organizacional, a missão e a visão da organização, ela afeta os níveis de engajamento dos profissionais. Partindo disso, apesar desse estudo ter sido na iniciativa privada e levando em conta as particularidades do serviço público, foi hipotetizado que a identificação dos servidores com o propósito organizacional, a visão, a missão, a contribuição para com os parlamentares e a sociedade, no caso do Senado, influencia positivamente o engajamento no trabalho. Bom, como que foi realizada a pesquisa? O público-alvo é de 1.965 servidores ativos e foram enviados 1.964 e-mails, porque um servidor não tinha e-mail funcional cadastrado, e foram obtidas 282 respostas válidas, o que
significa 14,5% dos servidores efetivos do Senado Federal. Foi utilizada a escala de engajamento de Utrecht, validada no Brasil, e 7 itens foram elaborados para avaliar a identificação dos servidores com o propósito organizacional. Os 2 instrumentos usam a escala Likert de 0 a 6. E a análise dos dados foi feita por estatísticas descritivas, análise fatorial confirmatória e modelagem de equações estruturais. Bom, os resultados. Eu coloquei essa figura aqui analisando a demografia da amostra e da população de servidores. E a gente pode observar que, mesmo que essa amostra não tenha sido estratificada, a amostra pode representar a população do Senado Federal. Tá? Então, foram avaliadas idade, tempo de Senado, sexo, cargo, escolaridade, área de atuação e a lotação do servidor. Os resultados. Bom, a média do engajamento no trabalho dos servidores do Senado Federal deu 4,2 e a identificação com o propósito organizacional 4,1. Foram testadas, de acordo com a demografia, né, se haviam diferenças significativas nos níveis de engajamento entre homens, mulheres, diferentes áreas, idade, tempo de Senado, e não foi encontrada nenhuma diferença significativa no nível de engajamento. Bom, existe o questionário com 17 itens e esse questionário, mesmo questionário resumido com 9 itens. Foi aplicado o 17 e foi analisado indicadores de ajuste para um instrumento completo com 17 itens e de 9 itens. O de 9 itens apresentou resultados melhores, o que é bom, porque demanda menos tempo da pessoa que responde, e ele apresentou menores itens com alta covariância e não teve a necessidade de exclusão de itens, apresentando os melhores índices de ajuste. E sobre a hipótese, né, sobre como a identificação com propósito impacta o engajamento, os índices de ajuste do modelo estão aqui abaixo, né, foram considerados bons índices, e o valor de R² é 0,56. Discussão. Bom, em termos de metodologia, né, a gente verificou por análise fatorial confirmatória que o instrumento resumido com 9 itens ele foi mais adequado para uso no Senado. Da mesma forma que os resultados obtidos na literatura para o Brasil. O engajamento médio no Senado foi de 4,2 e o engajamento médio dos trabalhadores brasileiros foi de 4,4. Isso desmistifica um pouco aquela visão de que os servidores públicos são desengajados e desmotivados. Os servidores do Senado relatam engajamento no trabalho próximo ao observado nos trabalhadores brasileiros em geral. E a identificação com o propósito organizacional, ela explicou mais de 50% da variância no engajamento no trabalho, visto que o R² foi 0,56. É importante entender como que a identificação com o propósito influencia o engajamento, porque é ela que pode nortear ações gerenciais, principalmente de comunicação organizacional, como questão de estratégia, de forma que se chegue a um maior nível de engajamento e a uma maior excelência no serviço prestado. Bom, considerações finais. As principais contribuições desse trabalho foi, primeiro, um diagnóstico pioneiro sobre o engajamento dos servidores públicos efetivos do Senado Federal. Isso não tinha sido feito antes, então é uma coisa que vai servir de base para estudos comparativos futuros. A verificação da adequação da versão brasileira do instrumento de engajamento resumido no órgão e possivelmente no serviço público. E a demonstração de que a identificação com propósito organizacional é uma variável importante para o engajamento. Ela determina mais de 50% da variância do engajamento no trabalho. Limitações. Não foram incluídos os servidores comissionados, os estagiários e terceirizados,
visto que esses colaboradores eles não são do quadro permanente do órgão. E essa pesquisa, ela focalizou em um fator antecedente, que é a identificação com o propósito organizacional. Mas existem outros fatores que também necessitam ser analisados e pesquisados, né? E esse trabalho, ele é um recorte transversal. Ele foi realizado em março de 2021 e ele retrata aquela foto daquele período, né? E seria interessante que fossem realizados estudos longitudinais ou mesmo comparativos posteriores para verificar como anda o engajamento no trabalho no Senado Federal e quais são os seus fatores antecedentes. Bom, é isso. Eu estou disponível para qualquer dúvida, questionamento, crítica, sugestão. Obrigada. Obrigado, Flávia, pela sua apresentação. Parabenizo, né, pela importância de trazer essa temática para a discussão do nosso trabalho. Eu questiono ao professor Bruno, que está sendo o condutor, né, sênior dessa apresentação, se ele deseja que essa discussão seja para o final, com todos, ou por partes, no caso, cada apresentação, uma discussão com os participantes. O que você acha, Bruno? Bom, por mim, a gente faz por partes. Acho que a gente fica mais fresco, né? O que foi apresentado. Eu prefiro. Tudo bem para você, Flávia? Tudo bem, eu só não estou conseguindo descompartilhar a tela. Aqui, para mim, Se parece que alguém puder me ajudar. a imagem está assim. Não sei se para vocês também. Ela está como se estivesse tirando e parou. Não sei se... Travou a sua tela, Flávia. Ah, tá. Entendi. Eu posso fazer uma pergunta, professor Anderson? É Antônio, Bruno. Fique à vontade. Desculpa, perdão. Normal. Acabei de sair de uma outra sessão com o Anderson. Fique tranquilo. Flávio, eu achei muito legal você ter feito um modelo estrutural já num trabalho de conclusão de curso de um lato sensu, não é isso? Foi um curso muito legal, não é muito recorrente por aí a gente ver esse tipo de assunto, né? Então, eu achei que, assim, para um trabalho de lato sensu, conclusão de curso, achou muito legal o fato de você ter conseguido pegar as escalas, testar, ter rodado os dados de maneira correta. Muito legal. Minha pergunta para você é a seguinte: esse trabalho, acho que ele cumpriu, na minha percepção, aquilo que ele se propôs a fazer, especialmente dentro do contexto em que ele foi feito. Vamos imaginar que você fosse avançar, por exemplo, na produção científica e que você quisesse, por exemplo, expandir esse modelo pensando em algum outro tipo de variável que pudesse ser incluída, que satisfizesse uma curiosidade que talvez tenha sido despertada ao você escrever o trabalho, revisar a literatura e tal. Você tem alguma ideia de como é que você expandiria esse modelo no sentido a avançá-lo? Olha, principalmente buscando outros fatores antecedentes. Pelo que a gente leu na literatura, os recursos do trabalho eles estão muito relacionados ao engajamento. Então, eu focaria principalmente na questão da autonomia, porque é um ponto em que a gente tem experiência interessante no Senado, que o aumento da autonomia levou empiricamente a um aumento do engajamento. Então, eu seguiria por aí, primeiro focando nesse fator e depois tentando buscar outros fatores antecedentes. Legal, é um bom caminho, né? Expandir para outros antecedentes de nível individual, nível grupal, nível organizacional, acho que é uma boa ideia. Parabéns, muito legal. Mais alguém, pessoal? Desculpa. Posso só fazer um comentário, professor Bruno? O Claro. trabalho da Flávia, bom, boa tarde a todos e a todas aí. O trabalho da Flávia talvez aí tenha sido um top 3 aí de trabalhos, né, apresentados durante o curso, né, que ela desempenhou. Foi um trabalho que exigiu bastante esmero, bastante comprometimento da Flávia, né, para entender a literatura, para entender do método, né? É um método muito sofisticado, como o próprio professor Bruno colocou, equações estruturais. Método por método, a gente pode usar qualquer um,
só que a Flávia soube fazer o alinhamento, né, a convergência do método com o propósito, né, da pesquisa dela, com o objetivo da pesquisa, e reforçar aí os elogios, né, ao comprometimento da Flávia, ao engajamento da Flávia, né, que amadureceu bastante ao longo da especialização, né, ao longo do desenvolvimento do trabalho dela, e que culminou com esse artigo muito bom, desenvolvido aí com orientação da professora Tatiane Pascoal. Eu também tive a oportunidade de participar, mas apenas aí para elogiar mais uma vez, né, Flávio, todo o seu esforço e comprometimento ao seu produto apresentado, tá bom? Muito obrigado, Tá Flávio. bom, obrigada. Camisa de estudante de lato sensu ficou apertadinha, Flávia. E você está maior do que a camisa. Se quiser partir para um stricto sensu, está pronta, né, professor? Está Logo, mais do logo. que pronta. Só que ela tem outras prioridades agora na vida dela, pessoal, que eu sei, não é isso? E parabéns também pelo Isso. alcance da vida pessoal aí. Olha eu querendo enfiar ela em encrenca, né, professor? Isso, mas tem o meu apoio. Na hora que ela quiser, estamos de Não, braços pronto. abertos. Nosso papel é esse, né? É deixar pronto que, se for o interesse, está qualificada. E mesmo que não Perfeito. for o interesse, né? Às vezes, uma série de questões que a gente pode discutir no contexto organizacional mesmo, Claro, fora do ambiente acadêmico, questões que podem ser resolvidas, que podem ser respondidas por meio do método que você aprendeu a executar. Então, a gente às vezes tem essa visão, né, de que isso aqui é pesquisa, isso aqui é aquela coisa que os acadêmicos fazem. Mas eu já fiz consultorias, por exemplo, respondendo questões via modelagem de equação estrutural. Então, exatamente. parabéns pelo grau de dedicação que você teve. Como eu falei, eu dou aula em MBA há não sei quanto tempo, eu conto nos dedos de uma mão os alunos que tiveram esse grau de dedicação a ponto de fazer um trabalho com esse grau de rigor, né, nesse nível. Então, parabéns mesmo. Falando em Obrigada. dedicação também, lá vem a Marcela aí também. Flávia, diante dos comentários que foram tratados pelos professores e aqui também colegas, a gente percebe que o engajamento ele é uma forma de pertencimento também. Uma forma de você poder se adequar a esse sentimento de pertencimento, tanto no talento dentro da organização, também dentro da sua valorização e ao vínculo dentro do espaço público. Então, assim, esse trabalho ele tem uma característica muito singular, né? A gente percebe isso na dedicação que você trouxe, informações que a imagem que nós temos dentro do espaço público, aqueles servidores, é que realmente é muito diferente, mas assim, o que você propõe é singular. Então, parabenizo pelo trabalho apresentado, no meu ponto de vista. Obrigada. Mais alguém gostaria de contribuir ou até mesmo apresentar uma discussão diante da temática da Flávia? Caso não, a gente vai dar encerrado, parabenizando a Flávia pela condução do trabalho, pela apresentação e dos demais que fizeram a sua contribuição. A Paloma ela irá conduzir esse segundo momento. Paloma, você tem que colocar o áudio no vídeo, porque no comecinho ali eu verifiquei que tá com áudio bem baixinho, aí não tá chegando o áudio do vídeo até nós. O áudio do vídeo que tem que aumentar. Com o vídeo tava tudo bem, tava correndo, só não tava saindo o áudio. Clima organizacional quanto à gestão do desempenho, job crafting, segurança psicológica. Estudo junto a uma empresa pública presente. As vivências relacionadas ao clima organizacional e ao job crafting desempenham um papel crucial na formação de laços emocionais no ambiente de trabalho.
Essas variáveis são transversais à promoção de segurança psicológica no trabalho e correspondem a vívidas interpretações subjetivas de distintos aspectos da realidade laboral. Quando gerenciadas de forma eficaz, promovem engajamento, significado e bem-estar no trabalho. Portanto, é imprescindível compreender as necessidades dos trabalhadores, identificando possibilidade de melhoria na governança e de gestão de pessoas, no que tange à promoção de um ambiente de trabalho seguro e produtivo. Assim, o objetivo dessa pesquisa é descrever as percepções sobre o job crafting no nível subjetivo e clima organizacional relacionado à gestão do desempenho em nível das equipes de trabalho, correlacionando-os no âmbito de uma empresa pública brasileira à luz do conceito de segurança psicológica. Optou-se em avaliar o clima somente nesta dimensão, considerando que a empresa estava em processo de reestruturação de sua política de gestão de desempenho. Abaixo são as nossas perguntas de pesquisa que visamos responder com este trabalho. Entendemos como clima organizacional propriedade mensurável definida a partir da percepção dos trabalhadores sobre o ambiente de trabalho e seu poder de influência sobre os comportamentos e atitudes desses colaboradores. A teoria enfatiza a importância de várias dimensões na criação de um clima organizacional saudável e produtivo. Afinal, isso influencia no engajamento, na satisfação e desempenho das equipes. Como segurança psicológica, entendemos como a sensação de confiança e certeza que os indivíduos têm em expressar-se e empregar-se no âmbito laborativo. São as percepções sobre o quanto uma pessoa se sente confortável em expressar-se sem medo de represálias. Cabe aos gestores investir em um clima organizacional que permita que trabalhadores possam apreciar as contribuições grupais, além de poderem projetar a ideia de que o ambiente livre de culpabilidade é essencial para que se tenha um clima organizacional de segurança psicológica. Quanto ao job crafting, entendemos como um fenômeno decorrente de transformações voluntárias de trabalhadores que remodelam suas próprias tarefas e meios utilizados para atingir ou melhorar os objetivos pessoais da execução das atividades. Em um ambiente organizacional com clima positivo, provavelmente os trabalhadores terão vínculos mais fortes com o trabalho e atribuirão maior significado à tarefa. A pesquisa tem caráter descritivo e transversal, com coleta através de questionário online, com uma escala de 10 pontos. As escalas utilizadas referentes a job crafting, clima organizacional, dimensão avaliação de desempenho, sendo a segurança psicológica considerada apenas como um conteúdo transversal ao clima e ao job crafting. Quanto à amostra, cerca de 54% dos colaboradores responderam ao questionário, dentre 5 unidades setoriais estudadas. A análise visou verificar estatísticas descritivas, análise de variância e correlações para a compreensão do comportamento bidirecional sem estabelecimento de nível de predição entre as variáveis. Para se entender os resultados, as flechas azuis indicam as melhores médias e as amarelas as piores médias. Percebemos que as maiores médias foram obtidas quanto aos itens que envolviam o grau de integração e colaboração entre os trabalhadores e a satisfação com o trabalho e chefia, indicando existir um ambiente colaborativo e favorável para as atividades laborais. Esses resultados descritivos sugerem que há segurança psicológica entre os colaboradores, embora os elevados desvios padrões indiquem particularidades vivenciadas em função da unidade de trabalho. Assim, os participantes desta pesquisa podem estar vivenciando satisfação positiva relacionada ao trabalho e inovações associadas ao job crafting, e que o fato de trabalhar em determinada unidade influenciou em percepções menos ou mais positivas. Verificou-se também que a gestão de desempenho, os itens 1, 2, 3, 4, 10 e 11, parece ser considerada uma ferramenta útil para a gestão e que a utilização dela para vínculo de recompensas pode ser motivador aos colaboradores. Quanto às médias baixas, pode ser que a estrutura do órgão não ofereça possibilidades isonômicas de crescimento profissional. Quanto ao objetivo de verificar se havia diferenças significativas entre os setores, percebeu-se que houve uma diferença estatisticamente significativa quanto ao job crafting em função da unidade de trabalho. No entanto, não foi identificada diferença estatisticamente significativa entre os setores em função do clima,
para a gestão do desempenho. Aparentemente, os dados dessa pesquisa demonstraram que os colaboradores não diferenciam o clima vivenciado em relação à implementação da nova prática de gestão do desempenho a depender de sua unidade laboral. Diferentemente, no caso do job crafting, identificou-se que diferentes locais de trabalho podem sim influenciar nas crenças e percepções associadas ao redesenho do trabalho. Reforça-se o papel ativo da empresa no aprimoramento de políticas de gestão de pessoas que possivelmente impactam na motivação dos colaboradores. Quanto ao grau de relacionamento entre as variáveis, mensurado pela estimativa de correlação de Pearson, identificou-se correlações moderadas e fortes entre os itens do questionário. As correlações sugerem relações positivas moderadas entre as condições organizacionais apresentadas pela empresa e as perspectivas profissionais dos participantes. Os empregados públicos querem se sentir mais valorizados e mais próximos dos seus interesses e necessidades. Querem ser ouvidos e perceberem justiça quanto aos procedimentos organizacionais, ou seja, deverá ser baseado na meritocracia. Assim, a organização deverá possuir políticas de estrutura interna voltadas para o crescimento profissional e compreensão dessas necessidades, especialmente na mudança dos pilares da gestão de desempenho, considerando a maior valorização do esforço dedicado às atividades desses colaboradores. Quanto à agenda de pesquisa, é importante explorar resultados com o emprego de uma abordagem qualitativa, além de averiguar modelos de regressões lineares, testando o efeito de outras variáveis sobre o job crafting e clima, investigar os níveis de identificação com o trabalho, mapear dimensões subjetivas e sociais, investigar quais os efeitos da composição das equipes de trabalho e de sua modalidade de trabalho e ampliar o tamanho da amostra são itens importantes de estarem presentes nas próximas pesquisas. Agradecemos a todos os presentes. Essas são as referências bibliográficas desta apresentação. Muito obrigada. Ótimo, Marcela. Parabéns pelo trabalho que você apresentou no vídeo, também pela colaboração dos demais autores. Então, isso é de grande importância trazer essa temática, que não é diferente do de Flávia, mas dentro do clima organizacional, isso é fundamental ter esse engajamento, onde você trata, né, trazendo correlações significativas no nível humano desse clima organizacional e relacionado a essas práticas de gestão de desempenho. Então, assim, eu gostei muito do seu trabalho, parabenizo, né, pelo empenho seu e dos demais autores, e desde já é aberto a sessão para que os que estão presentes possam também acrescentar ou até mesmo fazer sugestões. Boa tarde, todo mundo. Só agradecer ao professor Francisco pela oportunidade também. Ele está sempre incentivando o nosso grupo de pesquisa do GEPACO. Ele está sempre contribuindo com a ciência, elaborando os artigos, e ele é o grande incentivador de ter enviado ao CMEAD essa proposta. E eu agradeço também as palavras aí, que realmente tem uma contribuição para o entendimento da funcionalidade, né, do entendimento dessas variáveis, inclusive considerando que essa empresa pública, ela está em teletrabalho, nesse modelo híbrido, sem estar implementado perfeitamente, né, então está naquela situação que a gente entende bem, né, alguns totalmente remotos, outros híbridos. Então, isso tem, sim, um impacto relacionado ao entendimento do clima, à percepção do clima, que eu acho que conversa bem com outras sessões que eu já vi aqui sobre gestão de pessoas. Então, a gente vê que a pesquisa está caminhando para entender essas lacunas sobre essas variáveis que estão em reformulação, né? Estamos repensando como elas funcionam. Então, mais uma vez, agradeço ao professor Francisco da gente explorar essa teoria. Obrigada. Professor Antônio, posso fazer um comentário? Por favor, professor Bruno, por Ótimo. gentileza. É bem legal o trabalho também. E eu fiquei pensando assim, né, Marcela? O trabalho ele foi testado no contexto de uma organização pública, né? E eu sempre gosto de pensar que esse tipo de variáveis, essas variáveis, elas não se conectam muitas, às vezes sim, às vezes não, mas às vezes elas podem se conectar de maneira diferente a depender do contexto, tá? Você acredita, pensando, por exemplo, numa próxima pesquisa,
que se você testasse as mesmas hipóteses no contexto privado, você acredita que você hipotetizaria algum tipo de relação diferente? Ou a sua hipótese seria de que, teoricamente, de que você teria os mesmos sentidos das relações, as mesmas relações significativas, alguma que você não tenha encontrado, você acha que poderia dar? Tentando pensar aqui, né, num próximo passo da pesquisa que já foi levantou, da análise que já foi feita por vocês, né? Então, quando a gente, até depois se o professor Francisco quiser falar também, sim, é interessante a sua questão, é que quando a gente pensa no setor privado, também a gente tem que pensar que existem empresas e empresas, né? A depender do tamanho dela, a depender de como ela organiza a equipe, a gestão de pessoas. Hoje mesmo, numa sessão mais cedo, estava falando sobre business partner, sobre RH ágil, e tem empresas que estão muito aquém dessas formas de gestão, de liderança, em lidar também com as equipes, né? Então, acho que, como você mesmo diz, Bruno, acho que depende muito desse contexto da área privada. É porque quando a gente pensa em avaliação de desempenho no setor público, ainda estamos muito aquém do que se deveria pensar em relação a como avaliar esses servidores públicos, né? Então, algo que precisa ser muito estudado. Você vê que os servidores têm interesse, sim, que isso seja aprimorado, mas ainda não se sabe como. E eu acho que isso já está um pouco mais avançado na área privada. Talvez já se tenha resultados diferentes no setor privado, mas é uma boa lacuna de pesquisa aí, e talvez tenha bastante trabalho já publicado nessa área. Se o professor Francisco quiser também falar alguma coisa. Claro, com prazer. A Marcela fala direto de Campo Grande, né? Não sei se ela comentou com vocês. Está lá no MS. Isso E a mesmo. Marcela, ela é integrante, né, do GEPACO, né, que é um grupo de pesquisa e de estudos avançados sobre comportamento organizacional. É um grupo que eu coordeno desde 2010 e que, após a pandemia, né, após o 2020, nós direcionamos as nossas pesquisas para a gente tentar identificar como que as teorias, né, dentro da área do comportamento humano foram capazes de explicar, foram capazes de se ajustar às novas demandas pós-pandêmicas. A gente tem identificado que certas teorias não sustentaram certas dimensões teóricas pré-pandêmicas e do bojo, né, de variáveis pesquisado pela Marcela e pelas demais pesquisadoras, são exemplos de teorias que estão em mutação. A teoria de gestão de desempenho está em mutação. A teoria pré-pandêmica de gestão do desempenho não consegue hoje compreender e trabalhar a governança de desempenho nesse cenário de teletrabalho, nesse cenário de imprevisibilidade. A teoria de clima organizacional está altamente impactada pelo home office. Não se fala mais em clima organizacional, mas se fala em clima social da equipe e na relação com a chefia, uma relação mediada pelo trabalho no online. Você não tem mais o informal, toda a relação se dá é uma relação instrumental. E a teoria do job crafting, né, que é uma teoria de um novo significado, né, de uma nova perspectiva associada ao trabalho que ressurgiu com muita força, né, depois de 2020, e que é um conjunto de teorias aplicado numa empresa pública que tem as suas especificidades e que, inclusive, vem redesenhando a sua política de gestão do desempenho por conta do teletrabalho. Já era uma empresa pública que, antes da pandemia, já tinha muito teletrabalho,
mas em outra perspectiva, e que, portanto, juntou-se aí o joio com o trigo, né? Ou seja, a gente teve aí uma oportunidade ímpar, a Marcela encabeçou. Para cada grupo de artigos que eu coordeno, eu nomeio um líder, né, baseado em competência técnica e competência de liderança de pessoas. A Marcela foi uma das líderes e conseguiram desenvolver e apresentar esse trabalho tão maravilhoso também, né, tão interessante, assim como o da Flávia, assim como os outros da sessão que eu li também. E que só resta, então, parabenizar a Marcela, parabenizar os demais autores que fizeram um belíssimo trabalho também. Parabéns, viu, Marcelo? Obrigado, professor Francisco e o professor Bruno, pelas contribuições e sugestões aos trabalhos que vocês têm observado. Nesse momento, a Paloma irá apresentar o segundo vídeo. Ela vai ficar com essa, vamos dizer, incumbência. Ela estará conduzindo a apresentação dos vídeos, a gente vai analisando e, após, a gente faz as discussões. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou o Michel, aluno do programa de pós-graduação em Administração, PPGA, da Universidade Federal de Santa Maria, na linha de Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional, e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Shh, não diga uma palavra. Quais os motivos para o silêncio do indivíduo no trabalho? Itinerários, desafios e oportunidades, de autoria minha, Michel, das minhas colegas Vanessa e Meroli, do meu colega Roger e da nossa orientadora Thaís de Andrade. E considerando uma pequena reflexão, que a disposição dos trabalhadores em expressar as suas ideias, opiniões, percepções acerca do trabalho é muito benéfico e essencial para as organizações, muitos indivíduos ainda optam por ficar em silêncio. Considerando que na literatura a gente não tem uma revisão sobre essa temática que nos mostre o que está sendo pesquisada, como que a temática silêncio no trabalho está sendo pesquisada, como se caracteriza esse campo, caracteriza conceitualmente esse campo de pesquisa. Esse estudo ele busca analisar o estado da arte sobre o silêncio no trabalho e identificar os motivos que levam os indivíduos a ficar em silêncio no trabalho a partir dos itinerários da produção científica internacional. Para essa revisão sistemática, utilizamos o protocolo do Templier e Paré, composto por 6 estágios. Essa tabelinha ela sintetiza, então, todos os estágios percorridos. De forma bem sucinta, o nosso corpus textual ele foi composto por 57 estudos elegíveis, então, para as análises realizadas pelo Bibliometrics, BiblioShine e o Voz Viewer. Uma análise bem geral sobre os itinerários, aquela parte mais bibliométrica da nossa revisão. A gente tem, então, uma abordagem de pesquisa predominante é a quantitativa, o tipo de pesquisa predominante é o teórico-empírico, os periódicos que mais publicaram sobre a temática são aqui entre German Journal of Human Resource Management, All Personal Review, com 4 publicações cada, então a gente tem aí 4 periódicos de alto impacto que publicam bastante sobre o tema. O pico de publicações é em 2022, com 10 estudos, destacando que a primeira publicação identificada com a utilização das strings de busca foi lá em 2003. 193 autores escreveram os 57 artigos. A maioria, então, foi escrito em formato colaborativo. A produção por país, o país que mais produziu artigos sobre a temática foi a China, Estados Unidos, Turquia, Paquistão e Alemanha. O artigo mais citado, com 813 citações, é o artigo teórico do Vandini, Eng e Boteiro, que traz uma conceituação do silêncio do empregado, da voz do empregado como construtos multidimensionais. Partindo mais para o conteúdo, então, para a estrutura conceitual do nosso artigo, o VozViewer nos trouxe que no período de 2003 a 2023, ele é concebido por 3 clusters diferentes. O primeiro cluster, na cor vermelha, ele comporta estudos sobre as causas do silêncio e qual o papel da liderança nesse contexto. Por exemplo, como a liderança pode promover um clima aberto à comunicação.
O cluster 2 traz estudos sobre o silêncio e a voz dos trabalhadores, porque há um corpo crescente de literatura que fala que o silêncio é a ausência de voz, mas ao mesmo tempo há um outro corpo de literatura que vai ao encontro disso, que o silêncio ele não necessariamente implica na ausência de voz dos trabalhadores, trazendo então 3 tipos, o aquiescente, o defensivo e o pró-social. No cluster 3 são os estudos sobre o silêncio e a supervisão abusiva. Por exemplo, como que a supervisão abusiva ela influencia o silêncio dos trabalhadores. Então, a gente trouxe aqui um modelinho que sintetiza os motivos que encontramos nesses artigos do nosso corpus textual, enquadrado nos 3 tipos de silêncio proposto por Vandini e colegas, e também aqui como esses tipos de silêncio podem, os seus reflexos no comportamento do trabalhador. Por exemplo, no silêncio aquiescente, retenção proposital de informações pode gerar um comportamento mais desengajado no indivíduo. O silêncio defensivo, por sua vez, como, por exemplo, omitir fatos importantes para a organização ou omitir opinião por não saber sobre determinado assunto, ele gera um comportamento de autoproteção no indivíduo. Já o silêncio pró-social, como, por exemplo, proteger informações da organização, de colegas de trabalho, ela gera um comportamento orientado aos outros e proteção aos outros. Então, aqui são alguns dos motivos encontrados na literatura enquadrados em 3 tipos de silêncio e como eles podem causar aí, que tipo de comportamento eles podem causar, então, nos indivíduos. A partir disso, a gente também conseguiu identificar uma evolução temática dividida em 2 eixos principais. De 2003 a 2019, se tem distintas vertentes teóricas que trazem estudos sobre o silêncio, como a ausência de voz, e o silêncio como um comportamento intencional do indivíduo, que não necessariamente implica o funcionário não ter voz no ambiente do trabalho. O segundo eixo temporal, 2020 a 2023, esse foco de estudos ele permanece, eles são aprimorados, digamos assim, contudo, alguns estudos mais recentes eles buscam identificar os antecedentes do silêncio no trabalho e reforçam a questão de que o silêncio do trabalho não necessariamente implica na ausência de voz. Com relação à nossa agenda, foram identificadas algumas lacunas que ainda estão abertas na literatura, no campo do silêncio no trabalho, como, por exemplo, questões mais de gênero. Por que as mulheres elas são mais inclinadas para o silêncio do que os homens? Estudos que ampliem a face positiva do silêncio, o silêncio pró-social, como algo benéfico para as organizações, também são muito bem-vindos para ampliar esse escopo do silêncio com sua face positiva. Há diferenças entre níveis organizacionais do silêncio no trabalho. A organização em si ela pode ficar em silêncio? Quais são as características de uma organização silenciosa? Investigações dos antecedentes do silêncio, estudos que também explorem aí qual que é o papel da cultura, qual que é a relação da cultura com relação, né, com o silêncio, qual o papel da gestão de pessoas, como que ela pode desenvolver práticas e políticas buscando incentivar a voz do trabalhador, resgatando ambientes de trabalho mais humanizados e positivos, são aí algumas das oportunidades identificadas no corpus textual. Com relação às considerações finais, foi possível avançar aí na literatura trazendo um compilado de informações sobre a temática silêncio no trabalho, principalmente uma agenda de pesquisa aí que pode orientar pesquisadores em diversas e futuras pesquisas. Então, também a gente traz algumas sinalizações, reflexões sobre as organizações compreenderem os efeitos desse fenômeno para a vida organizacional. E essa é a primeira revisão sistemática realizada sobre o silêncio no trabalho, tendo como contribuições a sistematização do conhecimento em termos da estrutura intelectual, conceitual da temática e a criação aí de uma agenda com caminhos inexplorados. Como limitação, a gente traz aí apenas a utilização da Web of Science, podendo ser integrado novos estudos em outras bases de dados, né, considerando que pode ter sido aí negligenciado outros artigos que também podem ser importantes para a revisão. Aqui algumas referências do nosso estudo, e desde já eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Parabéns, Michel, pela excelente apresentação através desse vídeo. E demais, né, pesquisadores que contribuíram para trazer essa informação que nós não devemos deixar, né, que o silêncio
fale mais alto do que a sua voz no trabalho. Às vezes as pessoas têm medo, né, de falar o que pensam em momentos de conflito, de pressão dentro do ambiente organizacional, mas você não pode permitir que a sua voz seja abafada por pessoas que às vezes não entendem, né, e às vezes estão ali só pelo lado financeiro. E às vezes é um gatilho que você pode trazer dentro desse contexto e até conflitos ou mal compreendidos dentro do ambiente organizacional. Então, assim, é uma temática muito interessante. A gente vê que pessoas não falam o que pensam em alguns momentos, mas o silêncio é uma resposta para aquele momento de você trazer uma reflexão. Então, eu parabenizo o Michel, foi muito bom o seu trabalho e dos demais que articularam junto com você uma forma de trazer esse trabalho para que nós possamos aqui discutir e é aberto para que todos, né, que quiserem contribuir à discussão ou trazer algum questionamento do seu trabalho. Está aberto a sessão para a discussão. Antônio, eu acho muito interessante quando a gente pega um trabalho que faz revisão de literatura, né? Pô, a gente faz um belo favor a outras pessoas que também estão querendo estudar aquele assunto, né? Que a gente dá uma bela de uma mapeada, mostra o que já foi feito, quais são as bolas que estão quicando, e sempre tem um risco, né? Sempre tem um risco de, durante um processo em que alguém está fazendo uma revisão, alguém vai lá e faz. Já aconteceu comigo, eu gastei um ano levantando uma literatura, e quando eu terminei, mandei para a revista, o editor mandou a resposta. E tá bem parecido com esse aqui que saiu 3 meses atrás e eu não tinha visto. Eu, putz, que azar, né? E aí, o que que eu fiz, né? Putz, o que que eu faço agora? Vou jogar fora o esforço que eu fiz? E eu fiz um redesenho do meu trabalho. Eu tirei alguns artigos do meu trabalho, adotando um critério mais focado para poder falar assim, ó, aqui eu foquei mais profundamente no artigo. Em artigos eu peguei, fiz com países emergentes, por exemplo. Eu peguei só aqueles que tinham a ver com Rússia, sul global, né? Rússia, China, enfim, por aí vai. Brasil. E aí foi a saída que eu tive para não perder o meu trabalho. E é interessante, porque eu conheci uma revisão do Morrison de 2014, de silêncio, e nos últimos anos eu não tenho visto, assim, eu trabalho com silêncio, com tema de silêncio também. Trabalho com silêncio é ótimo, né? Tipo, eu trabalho quietinho. Tra- Eu trabalho, eu já estudei o tema de silêncio também. E aí eu me lembrei, quando eu li o trabalho, eu falei, pô, me lembro do trabalho, de um trabalho que eu vi de um pessoal na European Management Journal, só que foi no ano passado, final do ano passado. E aí a dica, né? Não sei se vocês têm a intenção de levar o trabalho para frente, para uma revista, por exemplo. Eu acho que devem. E sempre que tem um trabalho de revisão em que a gente nota que existe um outro trabalho, também recente, também de revisão, acho que é importante, logo na introdução, você falar assim, ó, em que esse teu trabalho diferencia de outras revisões mais recentes, né? Então, vocês não têm culpa, né? Então, provavelmente, vocês não quando aprontaram o trabalho, provavelmente vocês não devem ter identificado esse artigo ainda. Mas já que ele existe agora, ele cria uma necessidade da gente discutir, né, em que aspecto esse é diferente. E às vezes pode ter sido a base diferente, pode ter sido palavra-chave diferente, pode ter sido a maneira como você empacotou os resultados. Aqui eles focam muito em proposição de agenda de pesquisa, não tanto em mapeamento, né? Então, acho que esse é um assunto importante para refletir se vocês quiserem seguir com publicação. Para vocês não, pô, né? Não perderem o esforço maravilhoso que vocês fizeram. Trabalho de revisão de literatura é sempre muito demandante. E aí, o que eu tenho aprendido sobre isso é, em vez de cair no desespero e falar, pô, já fizeram, vou jogar fora, não. A gente vai lá e, inclusive, cita esse artigo e ressalta, principalmente lá na parte final do trabalho e na introdução, o que tem de único na sua revisão. O que de repente alguém poderia procurar na outra revisão, mas que não encontrou lá, mas que pode encontrar no seu. Então, acho que é legal vender isso. Vender, né?
na lacuna, né? Vamos usar esse termo, na lacuna, na introdução, falar, olha, outras revisões já fizeram isso, isso e isso. Essa aqui fez isso aqui de diferente. E eu estou torcendo para que seja diferente, que aí fica mais fácil. Porque no meu caso não era diferente, eu tive que refazer, tirar algumas coisas para ficar diferente. Tá? Mas são coisas que acontecem, né? São coisas que, que fazem parte da nossa. Eu fiz um trabalho uma vez, só um comentário breve para não me estender muito. Era sobre expatriados. Fiquei 2 anos coletando os dados. O Brasil era o terceiro lugar, isso foi em 2012. O país que mais recebeu, está em terceiro lugar, com o país que mais recebia expatriados, a gente com as commodities, com preço lá em cima, todo mundo vindo investir no Brasil, expectativa de pré-sal, não sei o quê, pum, Brasil lá em cima. O artigo ficou pronto 2 anos depois, quando o Brasil tinha caído para a 11ª posição, por causa da crise financeira. E todo o meu argumento de que é a relevância, porque o Brasil é o lugar da expatriação, foi embora, né? Então, tem isso, né? Às vezes o timing. Então, enfim, é uma observação aqui que eu torço para que esse artigo tenha dado um enfoque diferente, para vocês não terem que refazer parte do trabalho como eu tive que refazer. Mas parabéns, ficou bem legal, muito útil para quem vier depois e também para vocês mesmos, caso queiram continuar no tema, né? Obrigado, professor Bruno, pelas considerações e os alertas, né? São gatilhos para Michel aí, que ele, com a equipe dele de pesquisadores, vai com certeza, não tenho dúvida, né, Michel, que você vai publicar isso numa boa revista científica para que todos, né, conheçam e não fiquem em silêncio, né? Quer falar alguma coisa, Michel? É o momento para o autor também, ou qual participante desse projeto, possa também expor o que acha. Pode falar, Michel, caso queira. Boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Sim. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Gosto dos eventos justamente por toda essa troca. Eu acho que você me é um evento riquíssimo. A gente traz um trabalho aqui, como no nosso caso, na nossa revisão. A gente teve todo aquele cuidado de buscar se existia revisão sistemática, se existia, enfim, mas realmente por questões de palavras-chave ou a base de dados que a gente utilizou, né? Esse artigo em especial que o professor Bruno colocou ali para nós no chat, com certeza a gente vai analisar ele cuidadosamente, vamos comparar os dois artigos. Acontecem, né? Então, agradeço pelas sugestões. É uma temática legal, a gente esbarrou com ela em um artigo que a gente estava lendo do nosso tema principal de pesquisa, digamos assim, ele esbarrou lá e a gente pensou assim, o que que é isso? Então, a gente foi buscar e construímos esse artigo, né, um esforço inicial para saber como que é, o que que é esse conceito, qual que é o conceito por trás disso, teoria por trás disso, como está sendo pesquisado, enfim. E foi bem legal a construção desse artigo, e agora com certeza a gente vai melhorar ele, obviamente, né? Buscando destacar, até fazer uma comparação entre os dois artigos, no que eles se assemelham, no que eles não se assemelham, no que traz de diferente, até para reforçar a nossa justificativa, a relevância, né? De conseguir publicar esse estudo, como o professor falou, né? Numa boa revista. Mais uma vez aí, obrigado pelas dicas e por compartilhar o artigo, professor. Ótimo, Michel, ótimo. Parabéns a você e os demais. Mais alguém gostaria de contribuir, de trazer alguma indicação para o Michel? O Michel está aqui nos ouvindo. Caso queiram, está aberto o momento para mais alguma pessoa manifestar, por favor. Como não houve, será apresentado o próximo vídeo. Olá, eu sou a Vanessa e em parceria com os meus colegas do PPGA da UFSM desenvolvemos o trabalho No Pain, No Gain, visitando os itinerários e redesenhando oportunidades para a dignidade no trabalho. Iniciamos a nossa pesquisa falando que ter dignidade refere-se a ter o domínio de si mesmo, pautado nos princípios de autocontrole e também de autonomia. Além disso, é necessário que haja um respeito com as pessoas com as quais se convive diariamente no ambiente do trabalho. Na nossa pesquisa, identificamos apenas uma revisão sistemática que abarcava sobre o tema da dignidade no trabalho.
Partindo desse estudo, então, avançamos no conhecimento ao trazer elementos que não estavam presentes nesse artigo. Então, por isso, a nossa questão problema é como caracteriza-se o campo conceitual da dignidade no trabalho, e temos alguns objetivos específicos, além do objetivo geral de caracterizar o campo conceitual da dignidade, que é a relevância e a contribuição do estudo, que é mapear os itinerários de pesquisa, identificar as estratégias para a proteção da dignidade, desenvolver uma agenda de pesquisas futuras para quem quer aperfeiçoar-se no tema. Então, nós utilizamos aí o protocolo de OCOLE 2015, que é baseado em 4 estágios principais. Então, no primeiro estágio, a gente identificou o objetivo do estudo, que é caracterizar o campo conceitual da dignidade do trabalho. O segundo estágio é definir as estratégias de busca, que são as strings, que resultaram, então, em 46 estudos. Esses 46 estudos foram refinados ali pelo terceiro estágio, que colocamos os critérios de inclusão e exclusão. Então, decidimos excluir pesquisas que eram oriundas aí de capítulos de livro ou de livro, e deixamos apenas trabalhos que versavam sobre a dignidade no trabalho e seus efeitos para as organizações na modalidade, então, de artigos. Então, foram excluídos 22 trabalhos e ficaram apenas 24 trabalhos que foram lidos integralmente e que passaram aí para o estágio 4, que foi utilizado o pacote Bibliometrix para análise e divulgação dos resultados. Então, aqui nós temos o mapa temático da dignidade no trabalho. Os temas de maior densidade, ou seja, com a bolinha maior, são os temas de maior frequência. Eles são divididos em 5 clusters, então, principal. O primeiro cluster ali, que está alocado ali no quadrante de nicho, que são os temas mais especializados, ali na cor vermelha, eles falam das características do local de trabalho que influenciam na percepção dos trabalhadores sobre a dignidade. O segundo cluster ali, que está enquadrado nos temas motores e nos temas básicos, na cor azul, fala sobre as experiências dos trabalhadores em relação às percepções de dignidade. O terceiro quadrante, aí na cor azul claro, fala sobre pesquisas que versam sobre a compreensão da dignidade e seus efeitos positivos no trabalho. O quarto cluster aí na cor roxa fala sobre a relação de dignidade com outros elementos do comportamento organizacional. Aí fala sobre o desafio e também a necessidade de ter uma gestão participativa dentro da organização. E o quinto cluster aí na cor laranja, ele fala sobre as experiências da dignidade no trabalho. Nessa tabela aqui, nós visamos distinguir as pesquisas que tratavam tanto da proteção da dignidade como aspectos que violavam a dignidade. Então, assim, pesquisas que estão aí no cluster da proteção da dignidade tratam de ter uma atenção a essas dimensões mais humanas das condições de trabalho, em que prevaleçam o respeito entre os pares, entre os colaboradores, como uma forma de garantir o respeito do valor da justiça e aí proporcionar sentimentos de realização tanto profissional como pessoal também, além de proporcionar relações de autonomia no trabalho. E também é importante pesquisas que tratam sobre a violação da dignidade, porque elas podem impactar no desempenho organizacional. Então, questões como a indiferença, a manipulação, as falsas expectativas, enganos, fake news, maus tratos. Então, são ambientes que proporcionam que os indivíduos trabalhem em situações precárias e que isso acaba comprometendo, então, o desenvolvimento e acaba proliferando situações de assédio, de preconceito e também de discriminação. Aqui nós temos uma figura que trata sobre os antecedentes, que são os fatores organizacionais, e os consequentes, que são os fatores individuais, o que ocasiona. Então, nós temos aqui, pelas pesquisas do corpus, que uma remuneração justa e que seja compatível com o trabalho que o colaborador desempenha é um dos principais fatores que determina a percepção da dignidade no trabalho. Além disso, práticas de treinamento, desenvolvimento
isso, de certa forma, contribui para que o colaborador ele se desenvolva nesse sistema organizacional, que ele aperfeiçoe habilidades e conhecimentos que são adquiridos ao longo da vida, né? E todas essas questões, elas trazem como consequência maior comprometimento, maior satisfação, maior envolvimento e também maior bem-estar. Nós temos agora algumas agenda de pesquisas futuras, então algumas sugestões tratam basicamente sobre as desigualdades de gênero. Então, pesquisas futuras podem trazer aspectos de como que o ambiente de trabalho e o ambiente em casa podem influenciar na subordinação das mulheres nesse contexto. Como que a dignidade ela pode influenciar o combate ou na redução das desigualdades de gênero? Como e quando que as organizações vão começar a romper com o estigma de trabalho para homens e mulheres, né? E também na questão do cenário pós-pandêmico também, pensando nessa nova configuração de trabalho, qual que é o papel da dignidade para manter ou construir laços mais afetivos no trabalho? E como considerações finais, né, de certa forma, do ponto de vista pragmático, essa necessidade das organizações estabelecerem a dignidade no local de trabalho, que é um fator importante, crucial aí no seu processo dos recursos humanos e é um valor dentro da cultura organizacional. Tudo isso, então, permite que os funcionários percebam o comprometimento da organização com o seu bem-estar, proporciona, então, situações de respeito, de bons relacionamentos, de cuidado, e que isso favoreça com que os colaboradores sintam dignidade no trabalho. Então, agradecemos e estamos abertos a potenciais dúvidas e sugestões no nosso trabalho. Obrigada. Obrigado, Vanessa, e demais colaboradores, né, pesquisadores que puderam trazer esse trabalho para nosso conhecimento. A gente sabe que a proteção do trabalho ela é uma das formas de assegurar a dignidade da pessoa humana. E dessa forma, o direito ao trabalho e a sua defesa também é um modo de respeitar os direitos humanos. Então, quando a gente enxerga fatores que constituem, né, a falta de dignidade no trabalho, Vanessa, a gente percebe que há uma má gestão e o abuso do poder. Há também questões de excesso do trabalho, a falta de autonomia. Esse envolvimento traz esses questionamentos que você pôde trazer através do vídeo. Então, assim, é o momento da abertura para essa discussão. E também o Michel e demais que também contribuíram, que eu percebi nesse trabalho, está aberto para que todos, caso queiram, contribuir e trazer seus questionamentos nesse trabalho. Parabéns, Vanessa. Muito legal o seu trabalho no tema de dignidade. Foi o tema da minha tese. Eu trabalhei com dignidade, a gente até coça a cabeça, né? 12 anos atrás. Como passa rápido, né? Como passa rápido. E eu fiquei curioso, porque quando eu fui fazer a minha tese, eu me lembro que a professora Maria Luísa Mendes Teixeira, do Mackenzie, ela estava iniciando esse projeto no Brasil. Ela orientou várias dissertações e teses sobre a ideia de diversidade, perdão, de dignidade. E eu não sei se apareceram os trabalhos dela na tua revisão, né, no teu trabalho. Mas eu fiquei curioso de saber como é que você chegou nesse conceito. Foi pelo direito, pela dignidade da pessoa humana? Foi por meio da leitura de algum outro artigo? Como é que você veio à escolha do conceito de dignidade? Porque é muito mais comum estudar em trabalho decente, por exemplo, precarização do trabalho, e aí a escolha por dignidade, ela também é possível, ela é diferente de trabalho decente, de trabalho, enfim, precário e tal. Eu fiquei curioso para saber como você chegou no tema. Olá, então, boa tarde a todos. Inicialmente agradeço a oportunidade da apresentação, agradeço também de antemão a parceria aí com os meus colegas de grupo que nos
auxiliaram aí na consecução desse trabalho. Falando, então, inicialmente da contextualização de como surgiu a ideia desse tema, a gente estava montando um projeto de pesquisa que trata sobre a dignidade e sobre o respeito no local de trabalho. Então, quando a gente estava pesquisando sobre respeito, a gente percebeu que ele tinha uma interface muito grande com a dignidade, porque, de certa forma, você possuir dignidade é você ser respeitado no ambiente do local de trabalho. Então, a gente utilizou como parâmetros aí para conceituação do termo da dignidade os filtros aí da Web of Science, que nós utilizamos da administração e de negócios. Então, obviamente, o tema ele é oriundo, ele tem suas origens das mais distintas áreas. Mas a gente foi canalizando a conceituação propriamente nos trabalhos mais que tratam sobre gestão mesmo. Então, foi mais ou menos nesse sentido. E só mais uma curiosidade que eu tenho, sem querer monopolizar o diálogo aqui, mas que é um tema que realmente eu gosto muito dele. A maior dificuldade que eu tenho para trabalhar com dignidade no contexto do trabalho é adotar um conceito, digamos assim, que faça sentido para os participantes da pesquisa. Porque, veja, o que é um trabalho decente, né? Você chega para um motorista do Uber e pergunta para ele se é um trabalho decente. Decente não, desculpa, digno. Se a dignidade dele é respeitada. Eu já fiz um trabalho específico sobre dignidade com trabalhadores do Uber e uns falaram assim, a minha dignidade não é nem um pouco respeitada porque eu não tenho mínimo de direitos, eu não tenho uma cobertura, por exemplo, da organização se tiver algum tipo de acidente, trabalho, por aí vai. Enquanto outros falam, pô, é o trabalho mais digno que eu já tive na minha vida. Por quê? Porque eu tenho autonomia para escolher que horas que eu vou trabalhar, porque eu não quero ser roubado pelo governo, então, em vez de ficar pagando um monte de imposto, eu recebo uma grana aqui que não é taxada, não sei o que, enfim. O que eu quero dizer com isso, né? Dependendo da visão que a gente adota para a dignidade, ela pode ser vista como um conceito mais universal, com requisitos mínimos, que se não atendidos, levam ao rompimento da dignidade humana, ou ela pode ser vista como algo que depende da interpretação do indivíduo. Essa questão também aparece não só no trabalho, mas, por exemplo, direitos humanos, dignidade da mulher, por exemplo. Por exemplo, a mulher ela é respeitada em sua dignidade, por exemplo, quando ela, por exemplo, ela é condenada a apedrejamento em caso de adultério. Tem gente que vai falar que não, em nenhum lugar isso é admissível. Tem gente que vai falar, a gente tem que respeitar a cultura do local. Se aquela sociedade concorda que aquela mulher não teve a dignidade dela desrespeitada porque ela mereceu, a gente tem que aceitar. Então, para mim, isso sempre foi um terreno muito nebuloso quando eu vou estudar dignidade, porque aquela coisa, né? Eu vou adotar um critério universal sobre o que é dignidade, ou eu vou adotar uma perspectiva mais interacionista, na qual as pessoas são livres para definir o que é dignidade para elas, né? Aí eu queria ver se isso apareceu na revisão de vocês, esse debate, e se sim, como é que vocês saíram dessa encrenca, porque é uma encrenca que sempre me faz coçar a cabeça. Então, na nossa pesquisa, como a gente fez mais esse mapeamento, digamos assim, obviamente que tem bastante artigos qualitativos que eles, de certa forma, eles avaliam essa experiência do que é ser, do que é ter dignidade, né? Então, até como a gente fala, ela é até um conceito, como o professor falou, ele é subjetivo, digamos assim. Depende da interpretação de cada um. Então, foi bastante comentado, assim, em alguns artigos, tanto é que
a gente tentou trazer um pouco dessa problematização mais para a agenda de estudos futuros que daí possam discutir um pouco mais sobre essas abordagens e aí, quem sabe, tratar mais desse tema como uma forma mais qualitativa de poder explorar mesmo essas questões. Perfeito, obrigado. Inclusive, colaboração aqui da Maíra Gabriela, falando que no ano que vem vai ter um evento, né, do CBPOT, que vai falar sobre trabalho decente, né? Digno e com igualdade, ó, trabalho decente, digno e com igualdade. Uma boa oportunidade, né, se vocês quiserem avançar com esse trabalho, de continuar levando ele para debate, avançando ele, muito legal, muito bem colocado, Maíra. Eu não ouço. Eu não sei se o Antônio está falando lá. Antônio, você está com a palavra? Tá ouvindo? Agora Agora sim. sim. Pronto. Agradeço ao professor Bruno pelas conduções, né, dessa temática e agradeço também à Vanessa pela apresentação do trabalho através do vídeo e dos demais pesquisadores tratando desse assunto. A Paloma colocou aqui no chat, só deixando bem claro para todos os participantes que avaliem nessa sessão por meio desse link que ela colocou, por gentileza. Então, assim, eu quero saber se há mais alguém que deseja contribuir para a sessão que foi apresentada pela Vanessa, trazendo algum questionamento, uma discussão. É aberto ainda o momento para essa temática. Eu queria parabenizar o trabalho de Vanessa, o trabalho anterior de Michel, e eu queria também manifestar a minha consternação, porque o artigo não está completo. Eu fiquei bastante curioso para ler enfim, para ler a revisão, para ler os resultados, para ver de método, e eu confesso que eu fiquei frustrado quando eu vi que foi o resumo, como é que fala? O resumo, né? Expandido, né? O resumo expandido. Obviamente, vocês devem ter as razões de vocês. Não sei se foi o caso, mas eu já tive problema com revista que encrencou com publicação de artigo publicado por inteiro em congresso antes. Coisa de louco. Não sei se foi essa a motivação de vocês, foi isso? Foi sim, professora. Foi uma Sim, orientação foi justamente isso. das nossas orientadoras, né? A gente gostaria de colocar ele completinho, né? Mas para fins de publicação sugeriram, né? A gente acha que seria uma boa evitar justamente essa questão, tipo, futuro plágio, autoplágio. Eu também eu fico meio assim, sabe? Porque a gente acaba ficando com uma limitação de poder ler e contribuir para o trabalho. Eu acho que essa é a preocupação do professor, né? Eu acho que eles poderiam não ter publicado, mas ter disponibilizado para leitura, né? Acho que isso seria uma forma da gente poder contribuir até melhor para a discussão do trabalho, mas, enfim, faz parte, né? Acho que essa seria a intenção, né, professor? Eu acho que o professor Francisco caiu da sessão. Eu também. Fica à vontade, então, tá, Antônio? Acertei o nome agora, né? Dessa vez foi. Ótimo. Bruno, muito obrigado pelas contribuições nessa tarde. Foi de grande significação trazer a sua experiência, trazer também informações para nós, né? Que ganhamos juntos com esse SEMEAD. Acho que todos ganharam aqui contribuições relevantes, orientações. Agradeço a Paloma, né?
é colega lá da Federal, né? Muito ativa. Agradeço aos demais participantes. Fiquem tranquilos, eu coloquei presença em todos, inclusive também Bruno e Paloma, já sinalizei, que nós temos como avaliar os que estão participando e os presentes. Já colocamos lá a presença de todos e, desde já, caso queira alguém falar, é aberto o momento para nós encerrarmos essa sessão dessa tarde. Eu só quero, particularmente, mais uma vez agradecer a todo mundo que submeteu, tá? Vocês, para chegarem aqui, passaram por uma seleção, vários trabalhos ficaram de fora. E eu também quero agradecer aqui a dedicação da Paloma e especialmente aqui do Antônio, né, que fez um trabalho maravilhoso aqui com a gente de conduzir, de forma muito gentil, muito afetuosa. Isso é maravilhoso, né? Ter um espaço na academia em que a gente possa criar um espaço seguro para a gente ousar, manifestar nossas ideias, né? Aqui tem que ser justamente esse o espírito e vocês fizeram isso muito bem. Parabéns, viu? Obrigado, professor Bruno, obrigado a todos. Então, estamos dando encerramento dessa sessão do SEMEAD 2023. Um forte abraço para todos. Até lá. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa tarde. Um abraço, pessoal. Boa tarde.